Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hispanenca. Eu estou acompanhado do habitual Miguel Rocha e também do já, posso dizer, com um quarto Panenca, de certa forma. Pedro Machado, do Futebol 120. Como é que estás, Pedro? Olá, meus queridos. Muito obrigado pelo convite. Mais um convite, pá. É sempre bom. Pá, eu tento aceitar todos os convites, os vossos convites. Não recebo muitos, não é? Mas todos os que já me fizeram, cá estou eu, pá. E é sempre uma honra para mim. Já está a mandar bujas logo no início do episódio. Opa, vamos com calma. Se é para mandar bujas já agora, antes Não de... foi bujas nenhuma. Então. Estou a brincar. Antes de começarmos a falar sobre o que vamos falar hoje, que é a Final Four da Taça da Liga, já agora faço aqui uma pergunta ao Pedro para retribuir, que é: Pedro, o que é é pior? É a malta que quando está a interagir contigo, o projeto do podcast, diz que o podcast é feito por mais do que uma pessoa, ou seja, o que é que vocês acham sobre isto? Ou as exibições académicas este ano? O que é que está pior? Não, as exibições académicas, aquilo, pá, o facto de acharem que o podcast é feito por mais de uma pessoa, ou que o projeto é desenvolvido por mais de uma pessoa, até é um elogio, porque de certa forma mostra que, pronto, parece que aquilo é feito por mais gente. Mas sim, de facto, às vezes é chato um gajo não ter assim o crédito todo, mas também é bom, pá, é bom sinal. É bom sinal. As exibições académicas são piores, claramente. Mas lá está, as coisas também estão a melhorar nesse sentido, portanto, vamos lá ver. Certíssimo. Deixa bem a volta à questão, muito bem. Portanto, começando aqui a falar Taça da Liga, vamos por ordem. Vamos pelo primeiro jogo, que foi o Benfica Boa Vista, que o Benfica passou nos penaltis, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar. E agora que eu reparei que 100% dos golos do Benfica na Final Four foram do Everton, ainda não tinha percebido. Mas, Pedro, começando por aí, o que é que achaste deste jogo? Qual é que é a tua leitura, se o Benfica mereceu passar ou não, ou se não acreditas nisso quem merece passar é quem passa efetivamente? Pois não acredito muito nisso. Vou usar esse chavão do... Epá, a justiça no futebol é sempre uma coisa muito relativa. E é verdade. Neste jogo, aliás, o Benfica, de facto, teve muita bola, mas pouca consequência com a bola. Aliás, foi o Boa Vista, a dada altura, teve o triplo dos remates do Benfica, o que é sintomático da forma como a equipa se apresentou e revela também, enfim, que a capacidade para ter bola hoje em dia já não é um garante de vitórias ou de boas exibições per se. Enfim, acho que a entrada do Benfica no jogo foi bem conseguida, de certa forma foi bem conseguida. O gol do Everton acho que foi o culminar dessa boa entrada, mas depois a partir dali do quarto hora o jogo foi equilibrando e a segunda parte é completamente Boa Vista, há um domínio absoluto e acho que, enfim, o meio-campo só estabilizou um bocadinho a partir do momento em que Meite entrou no jogo e deu uma componente física mais acentuada e acho que pronto, foi a partir daí que o Benfica conseguiu gerir melhor o jogo, apesar de ainda do Vlaco Dimos ainda ter sido forçada a intervenções apartadas. Portanto, acho que lá está, o Benfica tem espaço para melhorar, tem muito espaço para melhorar, e acho que este jogo, mais do que se calhar o jogo contra o Sporting, do qual já falaremos, é sintomático daquilo que o Benfica tem por melhorar. Rocha, sobre este jogo, o Pedro também já falou um bocadinho sobre isto. O que é que achaste do jogo e também se achas que o 4-3-3 que o Nelson Veríssimo tem vindo a utilizar é a melhor opção para o Benfica? Bem, olá a todos, olá o Pedro também. Olá, Miguel. Epá, sinceramente, realmente, uma Final Four com Benfica, Boa Vista, Santa Clara e Sporting, sinceramente, não vou dizer que foi das com menos qualidade, mas se calhar menos competitivas no Falta sentido... aqui alguém, é? Falta aqui Não, alguém. mesmo sem Porto, acho que já houve Final Fours, olha, até aquela final, que foi quando foi o Moreirense a ganhar, acho eu, foi uma Final Four mais competitiva que esta, diria eu, no sentido da qualidade das equipas, porque se calhar um pouco menos no Sporting Santa Clara, e já iremos falar disto, mas eu acho sinceramente que o Boa Vista
fez o suficiente para passar à final. A sorte do Benfica foi ter Vlaco Dimos na baliza, porque ali em 2, 3 lances o Boa Vista podia ter feito o gol da vitória. Depois acabaram por ir a grandes penalidades e aí realmente aqueles primeiros 3 ou 4 penaltis foi quase tudo falhado. E portanto o Benfica acabou por passar. Mas quanto ao 4-3-3, imagina, de certa forma é bom porque põe o Paulo Bernardo a jogar, não em todos, mas neste contra o Boa Vista foi assim que jogou. Agora, e percebo e acho que é melhor não tendo os centrais titulares como Otamendi e Lucas Veríssimo. Acho que o Benfica ganha mais ao acrescentar no meio campo e retirar no centro da defesa quando não tem esses pilares na defesa. Ou seja, viu-se isso o mesmo contra o Porto, quando ainda no primeiro jogo foi Jorge Jesus. Jogar com André Almeida não fazia sentido, principalmente então agora se fosse Vertonghen, Morata e André Almeida, acho que faria muito pouco sentido quando poderiam acrescentar essa qualidade no meio campo, neste caso com o Paulo Bernardo. E portanto percebo as opções do Nelson Veríssimo. Agora também acho que o Benfica esteve habituado a jogar no 3-4-3 durante bastante tempo, e portanto vai ser difícil agora, e nota-se que é difícil ainda para os jogadores encaixarem nesta nova forma de jogar no fundo do Nelson Veríssimo. Fez falta também bastante ao Benfica o Rafa, tanto no jogo contra o Boa Vista como na final, porque tem sido sem sombra de dúvidas o jogador mais forte do Benfica esta época. E como disse no início, o Vlaco Dimos acabou por salvar o Benfica, porque sinceramente este Boa Vista acho que jogou bastante bem. O Petit, falou-se muito da vinda dele para o Boa Vista, porque tanto na Belenenses também já tinha sido assim, tinha boas fases contra certos clubes, mas depois também claro, obviamente não era um futebol ali de Vidigal. Mas sinceramente acho que evoluiu bastante este Boa Vista para o Belenenses do Petit, e portanto gostei bastante de ver o Boa Vista a jogar. Acho que com o Petit não conseguiram nenhuma vitória, mas ainda assim acho que o Boa Vista tem tudo para agora. Podia ter ganho um pouco mais de alento ao passar à final da Taça da Liga, mas fazendo uma boa exibição frente ao Benfica, acho que são capazes de ganhar alguma força agora para o resto da época. Pronto, só para dizer que não sei se referias à Liga ou não, mas o Boa Vista do Petit pelo menos já ganhou ao Braga do Carvalhal para se apurar. Pois foi. Agora, e bem ganhos já agora. Sim. Mas pronto, pegando já aí pela questão do Boa Vista, nota-se essa tal evolução de que falavas, ou se, não sei se pode falar de uma evolução, mas pelo menos em ter os componentes certos para tal. Vê-se que o Boa Vista acho que já está mais... por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação entre o Benfica e o Boa Vista, porque são duas equipas que trocaram de treinador a meio da época. Acho que o Boa Vista já tinha um pouco mais o software do Petit de transições ofensivas bem trabalhadas, por exemplo, que foi isso que lhes deu grande parte das oportunidades contra o Benfica, e também o facto do Benfica ser uma equipa que tinha ter mais iniciativa do resultado e do jogo e de querer ganhar, também ajudou, obviamente, mas acho que esse software já tinha sido deixado um pouco no Boa Vista. E lá está, uma grande exibição do Gustavo Sauer também ajudou, né, nesse mesmo momento da transição ofensiva que ele também esteve bastante bem, era um grande motor no meio campo, a juntar meio campo ataque, e acho que isso foi importante. Portanto, também parabéns ao Boa Vista porque fez uma bela exibição. E ao Benfica é muito complicado mudar de esquema e mudar de treinador a meio de uma época, especialmente quando o esquema é tão diferente a nível defensivo, porque foi aí que o Benfica teve, quer dizer, a nível ofensivo também, mas o Nelson Veríssimo já encontrou em alguns momentos a melhor solução ofensiva do Benfica, e passa por Gonçalo Ramos, na minha opinião, coisa que ele já descobriu, mas ainda não está a apostar a 100%. Mas defensivamente eu acho que são os maiores problemas, porque passar 3 centrais para 2 e ter mais um elemento no meio campo é totalmente diferente do esquema de Jorge Jesus, por exemplo, dá muito mais espaço, e contra o Sporting também se viu isso.
E é algo que tem de ser rotinado, senão pode correr bastante mal. Contra o Boa Vista, correu mal, mas não correu bastante mal, porque existia Odisseias Vlaco Dimos, que fez uma grande exibição. Contra o Sporting, já foi diferente. Portanto, acho que é um pouco por aí. E agora, passando para o Sporting Santa Clara, que acabou 2-1 para o Sporting. Nesta outra meia-final, agora começando por ti, Miguel, o que é que achaste do jogo? Se foi uma justa vitória do Sporting ou não, visto que foi um gol de penalti e um autogol. Diga-me de sua justiça, ou se apenas ficaste contente do Santa Clara, que foi a equipa que eliminou o Porto, ter sido eliminado. Isso também um bocado. Mas acho que este jogo do Sporting Santa Clara, o Santa Clara já tinha roubado pontos ao Sporting para o campeonato, venceu por 3-2. Fez o melhor jogo dessa vez, acho que principalmente nas transições ofensivas, mas neste jogo acabou por jogar bastante bem e nenhum dos golos foi das duas equipas, foi assim numa jogada, numa construção que tenha resultado em gol. O livre do Santa Clara, de certa forma, o Santa Clara tem mérito por duas coisas, porque atraiu um dos jogadores da barreira quando o outro fingiu que ia rematar ao entrar pela direita, e obviamente pela execução do Lincoln, que acho que já está mais do que capaz de dar o salto. Mas depois uma barreira completamente mal feita pelo Odan, no sítio completamente errado, e que acabou por resultar em gol. Depois o autogol é uma infelicidade do jogador do Santa Clara. Tentou dar uma de Quaresma e cortar Trivela, mas não resultou muito bem. E depois a questão do penalti, eu sinceramente não percebi muito bem se ele marcou o penalti pela mão ou se marcou o penalti pelo pé em riste, porque ele, para dar vermelho direto pela mão, não percebo muito bem, porque não trava uma clara oportunidade de golo, porque o jogador do Sporting está à frente dele. Mas a bola ia para a baliza. No penalti? Não, Sim. a bola veio do canto, ou não? Não, veio do canto, chegou um jogador, que eu acho que até foi o próprio Sarabia que rematou, e houve essa mão. Eu acho que também o vermelho é um pouco exagerado, mas acho que é uma oportunidade de golo clara. Pelo que eu vi, se calhar tenho de rever o lance, mas achei que a bola ia passar pelo jogador, ele levanta o braço e ia passar, mas sinceramente pelo livre direto eu achei que foi por ele ter levantado demasiado o pé. Foi um lance que eu não percebi muito bem. Mas pronto, o Sarabia acabou por marcar de penalti, e a partir daí, pronto, o Sporting, o Santa Clara no fundo também não fez muito mais, também a jogar com menos um seria um pouco difícil. Mas o Sporting também acabou por não forçar muito, estava a vencer, acabou por fazer algumas substituições ainda que em condições normais muito provavelmente não faria, não faria e para alguns adeptos do Sporting, infelizmente, principalmente com a entrada do Gonçalo Esteves pelo Jogai. Mas, por exemplo, a saída do Sarabia para entrar o Vinagre, ou até a saída do Palhinha, mesmo que seja pela entrada do Mateus Nunes. E portanto, acho que mais do que o Benfica, acaba por ser uma passagem justa do Sporting, obviamente também por causa dos vários acontecimentos do jogo que levaram a isso, mas acabou por ser justo, sim. Certíssimo. Pedro, o que é que achaste do jogo? O que é que havia a melhorar em ambas as equipas? E se achaste a passagem do Sporting à final justa? Lá está, a justiça é sempre relativa, não é? No futebol. Mas sim, acho que o Sporting não teve a melhor das entradas, diria, daquilo que estava. Enfim, entendo o momento da equipa, entendo que não fosse fácil entrar neste jogo de peito cheio, não é? Depois da derrota frente ao Braga. E a equipa pareceu acusar um bocadinho essa pressão no início, mas depois eu acho que aos poucos foi-se moldando ao jogo. Mesmo com o gol do Santa Clara, acho que a equipa não travou, não recuou um bocadinho nesse crescimento que estava a ter no jogo, e lá está, o autogol do Mikel Villanueva é fruto dessa reação do Sporting, uma reação muito bem conseguida,
e que teve também, diria, nos flancos uma das maiores valências. Eu acho que o Nuno Santos esteve muito, muito bem. E do outro lado o Ricardo Gaio também, acho que também fez um bom jogo. Gostei também bastante do Mateus Reis, que é aquele jogador que, sendo central, não é um jogador que fique de fora, digamos assim, do processo de construção. É um jogador que se integra muito bem também no flanco esquerdo e também no corredor central para construir. Acho que também o Sporting beneficiou muito disso. A meu ver, foi mesmo o melhor jogador em campo. Aliás, destaquei-o até no 120 e acho que é também a sua evolução tem sido notável com o Ruben Amorim. E pronto, lá está. Acho que esta influência de Mateus Reis, a boa exibição do Nuno Santos, acho que fizeram de um flanco esquerdo um flanco muito operante, muito ativo. Depois, enfim, esse crescimento do Sporting acho que foi sustentado aqui. E lá está, a segunda parte também conheceu um Sporting dominador, muita bola, muita preocupação em recuperar a bola já em zonas adiantadas, o que é também uma característica já desta equipa. E claro, a expulsão facilitou um bocadinho a tarefa, mas não é que o Sporting não justificasse o segundo golo, porque estava a ter de facto um caudal ofensivo assinalável e lá está, acabou por dar a volta. E acabou por ganhar com alguma naturalidade. Acho que os números até podiam ser outros. Nós vimos até aquele lance em que o Mateus Reis quase marca de cabeça e depois o Paulinho na recarga acaba por atirar ao lado. E acho que é um eufemismo, acaba por atirar ao lado. Acho que podia usar coisas mais pejorativas. Mas sim, acho que a vitória do Sporting mostrou que esta equipa sabe reagir aos momentos mais adversos e mostrou o caráter desta equipa. Sim, Ai, pá, está complicado. Concordo contigo e apetecia-me falar dos Gaio, mas eu vou deixar os Gaio para a final. E aqui vou falar mais na tal questão do Paulinho, porque pronto, foi obviamente que aquilo é um lance isolado, no sentido de não é aquele lance que resume a exibição do Paulinho no jogo. Não estou a dizer que é isolado de ter sido só uma vez que ele falha coisas destas, porque não é verdade. Não. Não, ele é um jogador, atenção, Bloco, deixa-me só aqui esclarecer. Claro, eu não, acho que é claro, um jogador, desculpa lá, é um jogador que eu acho que dá muito ao Sporting e é dos jogadores mais subvalorizados do Sporting, mas de facto aquele lance, se calhar marca-o, não é? E acho que foi um dos lances mais marcantes do jogo. Mas de facto, atenção, o Paulinho oferece muito à equipa e eu já falo muito dele e normalmente falo bem dele. Portanto, acho que só queria esclarecer isso. Não, Pedro, não precisas dar ressalvas porque quem vai agora bater no Paulinho sou eu. Porque eu acho que o Paulinho é um grande jogador. Eu concordo nesse sentido, dá muito ao jogo, cria oportunidades de ataque, mas lá está, eu acho que o Paulinho não é avançado e já anda definido, ou seja, nem é o não ser um ponta de lança e ser um falso 9. Eu acho que nem isso ele é. Eu acho que o Paulinho dava um ganda médio. Podem achar estranho, mas eu acho que o Paulinho dava um ganda, sei lá, Bruno Fernandes sem remate, estás a perceber? Acho que dava. Só que pronto, está como avançado neste momento. E lá está, mesmo que o Paulinho, ou vá, considerando a malta que acha que o Paulinho deve jogar no sítio onde já anda a jogar. O modelo do Sporting desta época já não beneficia tanto dessas tabelas para os extremos. O modelo do Sporting desta época até está muito mais baseado em cruzamentos, algo que tem vindo a tornar-se cada vez mais explícito de jogo para jogo. E, por exemplo, aliás, o autogol do Vila Nova vem num cruzamento de Nuno Santos. De Nuno Santos? Não foi de Nuno Santos. Foi sim, senhor. Foi. Lá está, e acho que esse sistema está a pedir não tanto um tabulador, mas sim um matador. E vamos ver se estamos a gravar isto dia 31. Isto vai sair dia 31 também. Vamos ver se no final do dia vamos ter esse matador no plantel, porque se não tivermos, acho que vamos estar muito a prazo. Ou isso, ou pelo menos é preciso mudar o sistema, porque estar a jogar para um matador que não existe. E aliás, isto nem tem muito a ver sequer com as oportunidades que o Paulinho falha, porque essas existem, e é verdade. Mas o Paulinho, muitas vezes, devido às funções dele, não aparece na área. Quem está mais vezes na área é o Pote de um lado ou o Sarabia do outro, porque as funções dele dizem-lhe para ficar mais atrás a criar. E lá está, isso não é uma questão de competência, é uma questão de fazer aquilo que lhe pedem. Está preso à função que lhe é designada. Portanto, vamos ver se temos essa prenda. De resto,
Acho que o Sporting dominou, mas foi um domínio ao Sporting Ruben Amorim, que se calhar não se traduz em tantas oportunidades claras, mas tem uma, duas ou três que normalmente não costuma falhar, tirando essa tal do Paulinho. E agora passando para a final, que já eu que vou com um bom elan, posso começar eu. Que obviamente ganhar uma final contra um rival sabe sempre bem, mas também soube a pouco no sentido em que acho que o Sporting poderia ter goleado se não tivesse jogado com o Gaia titular. E porquê? Passo a explicar. Porque, ok, percebo, o Porro veio de lesão, não poderia jogar a titular se calhar, só jogou a última meia hora, 25 minutos, coisa disso. Percebo totalmente, não conseguisse jogar o jogo todo. Mas eu acho que até o Gonçalo Esteves seria uma melhor opção neste jogo. Porque o Gaio não tem capacidade ofensiva para os alas do sistema do Sporting. Os alas do sistema do Sporting é uma coisa super ofensiva, era uma coisa que o Nuno Mendes e o Porro faziam ano passado, é uma coisa que o Mateus Reis tem vindo a aprender a fazer muito bem, e quando não joga o Mateus Reis até tem vindo a jogar o Nuno Santos, que é extremo de raiz, portanto faz sentido ser algo ofensivo, e o Gaio não tem essa capacidade. O Sporting, durante o jogo, tinha muitas vezes a bola, tinha muitas vezes oportunidades através das alas. Só que, por exemplo, na primeira parte, a maior parte era tudo pelo lado direito, em que o Gaio não sabia bem o que fazer à bola. Portanto, ou saía um cruzamento mal feito, ou saía um passo que não fazia muito sentido, ou jogar para trás e recomeçar a jogada toda. Lá está, é mais uma questão de, não é incompetência, é função errada. Eu acho que até o Gaio no sistema do Sporting, não mudando nada no sistema, acho que o Gaio até faria mais sentido como um central pela direita, pelas características dele. Obviamente que acho que, no geral, a melhor posição dos Gaio seria defesa direito, num sistema A4, por exemplo. Mas não com tanta liberdade ofensiva. E a prova disto é que quando Porro entra, é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa de, para além da assistência para o Sarabia, ainda há aquele lance em que pronto, ele tenta ganhar um penalti, mas aquilo não é nada. Mas lá está, enquanto que o Gaio levanta a cabeça, tenta cruzar para alguém que não está lá, ou vá para o matador que não está lá. O Porro não há espaço, tranquilo, vou no 1 para 1 e tento forçar alguma coisa. Ele passou pelo Grimaldo e acho que ele até se chutasse tinha uma boa oportunidade de gol, mas não, decidiu procurar o penalti e pronto, opções, e também nenhum jogador é perfeito. Mas lá está, acho que é um elan totalmente diferente e digo que poderia ser maior a vitória no sentido de o ataque do Sporting estava sempre aí pelas alas e não o Gaio é culpado de todos os males da equipa do Sporting, obviamente que não. E lá está, também destacar o papel de Sarabia, que é algo que, bem, agora então com a saída do Luís Dias, acho que não há mesmo dúvidas que é o melhor jogador da Liga. Acho que o Sarabia é algo fenomenal mesmo, e é bom aproveitá-lo enquanto ele está cá, porque ele não vai ficar cá para o ano, não vale a pena nos iludirmos, e acho que é um pouco por aí. Rocha, o que é que achaste deste jogo em que dois rivais tiveram de tal título que o Porto nunca sequer cheirou? Se for só este título que o Porto não cheira, também não me importa muito. Mas o que é que eu achei deste jogo? Lá está, como comecei, era uma Final Four com 4 equipas com uma qualidade assim, não diria, ok, se calhar o Sporting sim, mas não as 4 com o melhor futebol, principalmente nesta fase do ano, em que tanto Benfica como Sporting, mais Sporting, são capazes de estar na pior forma da época até agora, no sentido de resultados. E portanto, acho, já desde que o jogo começou, achei que ia ser um jogo que ia acabar por ser equilibrado, não muito bem jogado, também por essa se calhar falta de confiança das equipas. Mas acabou por ser um bom jogo dentro dos possíveis. Bastantes erros, diria eu. O jogo começa logo, entre aspas, ali aos 20 minutos, com um gol do Everton, em que, até pelo lado do Gaio, mas a culpa não é do Gaio, a culpa é mais do Neto. O Neto deixa ali um espaço enorme para o Everton, que é uma coisa completamente estúpida, não faz sentido nenhum. E mesmo quando o Everton o encara, o Neto fica com os apoios completamente mal posicionados, e depois quando o Everton puxa para fora, já o Neto, até o Gonçalo Inácio era capaz de cortar mais aquela bola do que o Neto, que apareceu depois por trás, mas a bola foi alta. Portanto, um golo muito mal defendido por parte do Neto.
depois um gol de canto, lá está uma assistência do Sarabia, e depois acho que fez bastante diferença, obviamente, a entrada do Porro, como estavas a dizer, saiu o Neto precisamente, o Jogai penso que ficou a jogar a central pela direita, e o Jogai nunca na vida punha uma bola daquelas como o Porro pôs para o Sarabia. É realmente um passo extraordinário, depois o Sarabia a receber aquela bola. É jogador de qualidade superior ao campeonato português, obviamente, e é isso que ele no fundo está cá a fazer, é tentar ganhar essa confiança que lhe falta para poder vingar, não sei se no PSG ou noutro clube, mas certamente num clube de dimensão maior para o campeonato português. Acho que acabou por ser da parte do Benfica agora, em que jogou com o Meite titular em vez de Paulo Bernardo, que depois acabou por sair. Já não sei se foi pelo Pizzi ou pelo Tarapte, mas lembro o Tarapte quando entrou também jogou bem. Mas o Meite é um jogador que realmente dá equilíbrios. Diria que não é tão construtivo, criativo como o Paulo Bernardo, isso acho que sem dúvida. Não sei se é a comparação certa, mas diria que acaba por ser parecido ao João Mário, de certa forma, embora prefira o Meite sinceramente ao João Mário, mesmo tendo em conta o início da época do João Mário, que Também foi eu, Rocha, positivo. também eu. Sim, mas tu preferes toda a gente ao João Mário, no fundo. Mas lá está, acabou por ser um jogo positivo. Gil Dias acho que não entrou muito bem, Gonçalo Ramos até entrou bem, o Henrique Araújo, que no jogo frente ao Boa Vista acho que até tinha ido para a bancada, nem no banco tinha estado, acabou por ter a sua oportunidade, e lá está, precisamente a partir desse foi 80 minutos, acho eu, em que entrou o Pizzi, o Tarapte e o Henrique Araújo, era a nossa Veríssima a apostar tudo. E depois já agora também só uma nota para a despedida do Tiago Tomás, vamos ver como é que ele sai na Alemanha, e acaba sempre por ser uma boa despedida com um troféu. Portanto, um jogo equilibrado, diria eu. Não sei se concordo muito com isso de Sporting poder ter dado uma abada. Eu também não disse que o Sport podia ter dado uma bada, disse que o resultado podia ter sido superior e acho que houve oportunidades para isso. Sim, o Sporting foi superior ao Benfica, isso sem dúvida alguma. Mas acho que lá está, e numa fase diferente do campeonato, ou seja, da época, o Sporting poderia ter marcado mais agora. No estado em que o Sporting estava a entrar a perder no jogo, vir de uma derrota no campeonato, acho que faltava demasiada confiança para o Sporting para o resultado poder ter sido mais expressivo do que este. Portanto, percebo, respeito, não concordo. Mas, Pedro, agora a tua opinião sobre o jogo, sobre a final, e já agora uma questão que me surgiu da intervenção do Rocha, que é se achas que, por exemplo, agora o Henrique Araújo teve a sua primeira oportunidade como na equipa principal do Benfica e foi logo no momento em que a equipa precisava desesperadamente de um golo. Consideras isto dar oportunidade a jovens ou queimar um pouco o seu desenvolvimento, visto que era um jogo contra um grande e estavam a perder e estavam meio que desesperados? Não, daquilo que eu conheço do Henrique Araújo e daquilo que vi jogar, é isso que eu quero dizer, acho que é um jogador com perfil para agarrar toda e qualquer oportunidade que tem para se afirmar. Portanto, acho que estes 7 ou 8 minutos em que ele jogou, acho que acabou por não ser queimado, porque, enfim, tudo o que ele fizesse não era propriamente criticado, porque era um miúdo que ali estava e não se esperava muito mais do que aquilo que ele acabou por demonstrar. E depois, porque lá está, era a oportunidade de estar entre os grandes, era uma estreia num derby, portanto seria sempre benéfico para ele esta oportunidade. Portanto, acho que sim, acho que foi benéfico para ele. Não se pode dizer que se esteja a apostar na formação, mas isso é uma coisa que já vem desde o início da época. E o Benfica lá está agora a enfrentar quase que uma crise identitária, porque no início da época não tinhas uma aposta tão vincada nos jovens e mesmo no ano passado não a tinhas, porque era mais
era mais focado em jogadores mais experientes, porque Jorge Jesus prefere trabalhar com jogadores mais experientes. E agora com o Nelson Veríssimo, se calhar estamos a ver mais uma maior aposta na juventude. Não sei se com Jorge Jesus o Henrique Araújo seria chamado. Enfim, acho que lá está, é difícil. Lá está, o Benfica enfrenta era o que eu estava a dizer, uma crise identitária complicada de gerir, e mesmo a nível tático também, porque passaram, e o Miguel já tinha falado disso, porque passaram de um 3-4-3 que vinha sendo a ser sedimentado desde o ano passado, até ao 4-3-3 que está a ser implementado esta época. Acho que, enfim, acho que devia haver um período de transição maior, e aí eu deixo um bocadinho algumas críticas ao Nelson Veríssimo. Acho que devia haver uma maior aproximação, um período maior de transição face às circunstâncias, e não uma mudança tão abrupta, e acho que o Benfica está a sofrer também um bocadinho disso. Mas pronto, ignorando um bocadinho agora o momento do Benfica e passando aqui ao jogo propriamente dito, o Sporting entrou melhor, a meu ver. Acho que podia ter-se adiantado no marcador. Acabou por ser o Benfica num lance em que o Everton esteve particularmente bem, e acho que a partir daí o Sporting teve a tal veia reativa que já tinha mostrado frente ao Santa Clara. Não sofreu ou não se encolheu com o golo sofrido, pelo contrário, reagiu de forma enérgica, e acho que a equipa, enfim, acho que isto é também uma demonstração de caráter por parte dos homens de Rubén Amorim. Sobretudo a segunda parte, acho que o Sporting assumiu o jogo de frente. A entrada do Pedro Porro, concordo inteiramente, acho que acabou por ser diferenciada. Eu, quando estava a elogiar os Gaio, acho que pronto, mantenho o elogio aos Gaio, claro, porque acho que ele, frente ao Santa Clara, fez um jogo bem conseguido. Frente ao Benfica, creio que também, mas lá está, era um jogo diferente, contextos diferentes. A nível ofensivo, não se podia expor tanto. Com o Santa Clara, eventualmente podia fazê-lo, e acho que o fez, só que o Gaio é um jogador que calcula muito bem o risco que corre, não é tão desenfreado na procura pela largura, é mais calculista, digamos assim. E eu entendo o que o Blanco diz, sendo ele adepto do Sporting, habituado a ver o Porro a fazer aquelas incursões à maluca, digamos assim, é normal. Habituado mais ou menos, que o Porro também tem vindo a jogar pouco esta época. Sim, não, mas habituado àquilo que tinhas visto o ano passado, e mesmo o Nuno Mendes também era um jogador que se integrava muito bem no ataque. O Ricardo Gaio não é esse jogador, mas é um jogador que eu acho que é muito útil para, sobretudo no processo defensivo do Sporting, e também a nível ofensivo. Acho que é um jogador que, apesar de atacar mais pela certa, é um jogador que acho que também oferece soluções interessantes ao Sporting, mas focando naquilo que foi de facto o melhor no Sporting, de facto a entrada do Pedro Porro acho que é decisiva no jogo. O Pablo Sarabia também, acho que o Pablo Sarabia foi o homem do jogo, também o destaquei como homem do jogo nesta partida, e merece essa saudação. O Meite, aliás, foi um jogador também que acho que do lado do Benfica foi se calhar o melhor jogador. No meio campo ofereceu muito a dimensão física que a equipa precisava para lidar com o Palhinha e com o Mateus Nunes, que são dois jogadores que vão se articulando cada vez melhor. Acho que aquela dupla do meio campo está a funcionar muito bem, e o Benfica precisava de alguém ali no meio campo para ajudar a contrariar esses dois. Neste caso, se calhar, o 4-3-3 até acaba por ser um esquema que se adapta melhor a este Sporting, no sentido de lhe limitar o corredor central, mas as alas acabam por ficar um bocadinho desguarnecidas, e se calhar foi por aí também que o Sporting conseguiu construir bem. O Sarabia tanto dava largura como entrava em zonas mais interiores e libertava a entrada do Mateus Reis, e acho que isso também, lá está, o Benfica acho que se ressentiu disso, e lá está, o 4-3-3 acaba por ajudar o corredor central a lidar com outros problemas, mas ficando as laterais tão expostas, é como tapar os pés e destapar a cabeça, ou tapar a cabeça e destapar os pés, como entenderem. Mas de facto, sim, há muitas coisas a melhorar neste Benfica. Acho que o processo de transição devia ser gerido de outra forma.
E o Sporting revelou o seu caráter, revelou também uma capacidade para lidar com a adversidade que é notória e é de salutar também. Portanto, acho que, enfim, acabou por vencer a Taça da Liga num jogo em que foi superior e acho que não há muito mais a adiantar em relação a isso. Não sei como é que vês, já agora aproveito para te perguntar, Blanco, como é que vês a saída aqui do Tiago Tomás do Sporting? Achas que podia ser um elemento útil à equipa? Certíssimo, Pedro, gostei do teu momento moderador. Não, mas fizeste muito bem, atenção. Sobre o Tiago Tomás, eu acho que ele já não estava a ser uma solução eficaz para o Sporting, no sentido de era novo, tinha pouco tempo de jogo, quando entrava já não tinha o mesmo impacto, por exemplo, teve na primeira época do Amorim, ou seja, naquela em que ele só entra em março e depois há o Covid e os jogos só há no verão. E até no impacto que ele teve o ano passado. Eu acho que o desenvolvimento dele estava um bocadinho estagnado e isso também se refletia um pouco nas exibições dele. Portanto, eu acho muito bom o empréstimo, especialmente para a Bundesliga, onde a intensidade é maior. Técnica também, mas acho que aqui o foco é mesmo jogar em espaços mais curtos, num nível mais acelerado, que eu acho que são essas características que o TT tem de melhorar, porque quando se deu a mostrava-se um avançado algo explosivo e nem que se destacava tanto para a capacidade de finalização, e daí o Amorim até usar muitas vezes não como extremo, mas naquela posição em que joga o Pote e o Sarabia, por exemplo, o Amorim já usou aí bastantes vezes, e não usar, por exemplo, na função do Paulinho, porque o Paulinho não tem um substituto. Teve no jogo contra o Santa Clara o Tabata, acho que o Tabata agora também vai sair. Não que concorde, mas lá está, menos um substituto para essas funções, e acho que o TT não era de todo um jogador para isso, não tem características para isso, é um jogador diferente. E tendo o seu desenvolvimento estagnado, acho que este empréstimo vai fazer muito bem. Portanto, vamos ver como corre. Ficaste satisfeito com a resposta? Achas que ele, desculpa lá, não, mas achas que ele vai ter o tempo que precisava para jogar, o tempo de jogo necessário para se afirmar no Stuttgart? É que, lá está, estamos a falar de um contexto em que, e eu acho que o TT oferecia muita disponibilidade física, era um jogador que ganhava muitas faltas úteis, era um jogador que trabalhava muito em prol da equipa, mas também tem jogadores no Stuttgart que fazem isso. O Kalajdzic é um jogador de quem eu gosto particularmente, não tem sido aposta, mas acho que é um jogador que pode dar muito à equipe. Ele tem jogado as últimas partidas e acho que lá está, pode ganhar perfeitamente o lugar lá na frente. Tem também o Marmoush, enfim, eu acho que pode também ser aqui um pau de dois bicos, não é? Porque vai para uma liga mais competitiva, poderá ter outra cultura futebolística, mas não sei até que ponto jogará mais ali do que no Sporting, e eu acho que ele ficou insatisfeito. Pronto, isso também já é extra futebol, mas ele terá ficado insatisfeito, e acho que abandonou logo após a final do jogo, ou saiu antes dos festejos, acho que foi algo assim, e eu entendo de certa forma que haja essa frustração. Acho que é um miúdo que se calhar podia ter mais oportunidades até ao final da época no Sporting, mas pronto, esta é a minha visão também. Não, claro, não sendo eu um expert no plantel do Stuttgart, mas lá está. Também o facto do empréstimo ser de 1 ano e meio, acho que também pode ter já prever uma possível não manutenção do Stuttgart e ficarem já como uma opção para avançar na segunda liga, que ainda o Stuttgart obviamente vão haver saídas dos jogadores que estão lá em definitivo. Eu acho que também é uma forma do clube se ressalvar nesse sentido, e se caírem para a segunda liga, apesar da competitividade não ser tão grande, ainda, aliás, arrisco-me a dizer que se calhar o nível técnico e tático deve ser semelhante ao do futebol português na segunda liga alemã. Sim. E lá está, ia ter mais oportunidades. Agora, acho que o principal papel dele até ao final da época não vai ser assumir-se como titular, vai ser assumir-se como suplente de impacto, e isso, pronto, é uma questão de, obviamente, enquadrar-se no sistema, mas também de dedicação e trabalho, e espero que lhe corra tudo bem nesse sentido. Portanto, Rocha... Já agora deixa-me só acrescentar uma coisa, não é sobre o Tiago Tomás, é sobre aquilo que o Pedro estava a falar, da mudança do 3-4-3 para o 4-3-3, e sobre perder essa capacidade defensiva nas alas.
eu acho que há uma coisa que faz toda a diferença. Não, perdes mais coisas até, não é só isso. Sim, claro. Sim, Mas sim. eu, tocando só nesse ponto, principalmente na ala direita do Benfica, porque Uhum. eu acho que não faz sentido nenhum jogar com um jogador como o Lázaro na direita num sistema de quatro defesas. O Lázaro é um jogador que, ok, com três centrais é capaz de fazer a ala, tem mais coberturas defensivas se for apanhado numa jogada em que sobe bastante. O central do seu lado é capaz de lhe dar essa cobertura. Agora, num sistema com apenas dois centrais, eu acho muito difícil o Lázaro ser capaz defensivamente, pelo menos o suficiente, que se pede numa equipa como o Benfica, porque o Lázaro no Borussia Mönchengladbach, eu sinceramente não me lembro de o ver a jogar a não ser a extremo, ou então num sistema de três centrais a jogar na ala direita. E portanto, eu acho que não sei até que ponto é que o Diogo Gonçalves é melhor. Um, Aceito que o Benfica também não tem muitas opções para esse lugar, mas acho que é um grande erro jogar com o Lázaro. A defesa direito, que mesmo que ele suba bastante, acaba por ser essa a posição dele num 4-3-3. E era só isso. Sim, não, e já agora acrescento Sim, também que sim. o Benfica com esse 4-3-3 acho que acaba por perder, mas isso também tem a ver com a mudança de esquema e com as mudanças da dinâmica. A equipa acaba por perder também, e acho que só vou tentar ser rápido, acaba por perder também capacidade de retenção de bola no último terço. Acho que isso é gritante neste Benfica, mudando do 3-4-3 para o 4-3-3. Se calhar tem mais a ver com a dinâmica ou com a mudança de paradigma tático do que propriamente com o sistema em si, mas acho que isso fica também claramente evidente. Quanto à posição lateral direita, eu acho que Diogo Gonçalves era um jogador que estava a ser adaptado à lateral direita e bem, mas era um jogador, lá está, para jogar como lateral mais projetado. O mesmo posso dizer do Valentino Lázaro, vai de encontrar aquilo que estavas a dizer. É um jogador com vocação ofensiva muito vincada e é alguém para jogar de forma mais projetada e não tanto lá atrás. Portanto, sim, também estou completamente de acordo contigo, Miguel, e acho que foi um bom apontamento. Mas bem, desculpa, Blanco, eu também já estou aqui a adiantar e desculpa, já estava aqui a alongar demasiado, se calhar. Então, Blanco, acho que já estamos a chegar ao fim, portanto, o teu facto. Vamos às rubricas muito amadas pelo nosso público. E o meu facto, sempre zero clubista isento, é que Ruben Amorim está 100% vitorioso na Taça da Liga enquanto treinador, vencendo os 9 jogos que disputou na competição e as 3 competições que disputou, uma pelo Braga, 2 pelo Sporting. E pronto, gostaria de fazer aqui um apelo. Nem querias dizer isso, né? Nem te Não, apetecia. não apetecia. Queria fazer aqui um apelo, já que há muito dinheiro aqui nos bastidores do futebol, acho que faria bem tirarmos o patrocínio da Allianz Cup e passar a ser a Ruben Amorim Cup, acho que faria mais sentido para voltarmos um bocadinho ao futebol raiz, digamos assim, nada contra a marca em si, obviamente, que eu não quero um processo. Rocha, o teu facto, ou melhor, o teu momento cultural, tu Foi, posso dar factos também, dá para tudo. Bem, o meu vai ser aqui é uma série, acaba por ser uma série que já sigo ano passado, mas que eu só descobri agora, que está na Netflix, que, embora nós sendo um podcast de futebol, esta série chama-se As Regras do Jogo, e tem 5 episódios. Um sobre o Doc Rivers, treinador Boa de mesmo. NBA, Jill Ellis, que é treinador, era na altura em que foi filmado, foi sobre a seleção americana de futebol feminino. Um sobre o Mourinho, outro sobre o Patrick, apelido que eu não sei pronunciar, que é treinador de ténis, de grandes estrelas, uma delas a Serena Williams, e outro sobre a Dawn Stanley, que também é uma treinadora de NBA feminino. Portanto, é basicamente só sobre treinadores, e basicamente sobre o que é que eles pensam sobre cada um dos seus desportos, no fundo, que é basicamente NBA, futebol e ténis, tanto no feminino como no masculino. E, portanto, é uma série bastante interessante que eu já vi todos os episódios, e que gostei de todos. Olha, boa recomendação, pá, sim senhor. Posso deixar uma também? Força, Força. Pedro. Olha, eu por acaso tive a oportunidade de ter o Disney Plus durante algum tempo, durante aí um mesito,
E vi uma série que gostei muito, também tem a ver com desporto. Não tem a ver com futebol, mas é futebol americano, que chama-se das 4 quedas de Buffalo, acho que é Four Falls of Buffalo, acho que é assim que se diz. Tem a ver com as 4 vezes seguidas que os Buffalo Bills foram à final da NFL, ao Super Bowl, e perderam todas. E acho que é, enfim, o espírito de camaradagem entre quem viveu aqueles momentos em que bateram sempre à porta é notável, e mesmo perdendo, e sei lá, enfim, deu-me ali um quentinho do coração ver aquilo, mas de qualquer forma, olha, a recomendação do Miguel também é boa, e se vocês também só tiverem Netflix, recomendo-vos um documentário sobre os Danbury Trashers. É inserido numa série de documentários que acho que como é sobre situações polémicas no mundo do desporto, tem a ver com o dinheiro. Eu não me lembro do nome da série de documentários, mas se pesquisarem Danbury Trashers. É de hóquei em patins, não? Os Danbury Trashers são uma equipa de hóquei em patins construída por um barão da droga, mas aquilo dá uma volta que tu acabas por gostar dos miúdos, pá, e aquilo acaba por ser engraçado. Mas já agora, pronto, deixo também aqui 2 recomendações, desculpem lá. Não, Então, certíssimo. Então. Quantas mais melhores. Exatamente, Já que não há exatamente. o momento do Rodrigo, substituíste aqui um bocado. Um plástirozinho. Mas pronto, em notas finais, muito boa sorte para o resto da época da Académica. Vamos ver como corre. E pronto, notas finais podemos dizer. Não sei se tivemos impacto em alguém sobre isso, mas espero que sim. Muito obrigado a toda a gente que votou e baixou a abstenção para apenas, com aspas, 40%. Portanto, obrigado por terem exercido esse direito que vocês têm. E pronto, acho que é isso. Obrigado a Luís Dias por ter ido embora. E e até à próxima, malta. Fiquem bem. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!